A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É notório que isso tem ocorrido em nosso meio. Não é difícil você ver pessoas abandonando a sã doutrina, abandonando o Evangelho de Cristo Jesus, por causa das coisas que alimentam o seu ego, que alimentam a sua carne, que satisfaz o seu prazer, que massageia a sua vontade, o seu próprio ego. Muitas pessoas têm deixado as boas novas, aquilo que o Evangelho de Cristo Jesus traz para nós, que é o arrependimento, para que haja salvação, para que haja a vida eterna, para acompanhar um Evangelho do materialismo, da prosperidade, do positivismo, para acompanhar um Evangelho do aceito, do que Deus é amor, e esquece que é preciso renunciar às suas próprias vontades, esquece que é preciso renunciar aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, para que haja sim de fato a salvação. Não queremos dizer aqui que Deus não é amor, não queremos falar que Cristo, Ele não tem amor para com a humanidade, porque Ele tem um imenso amor pela humanidade. E esse amor foi expresso na cruz do Calvário, quando o sistema político-religioso o crucificou por não concordar com a sua doutrina, por não concordar com os seus ensinamentos. Mas também não podemos nos omitir, não podemos nos calar, não podemos pregar que por Ele ser amor, por Cristo ser amor, todas as coisas eu posso fazer, que me será perdoado. Não é bem assim. Não é dessa maneira que o Senhor Jesus Cristo trabalha. Não é dessa maneira que o Senhor Jesus Cristo opera a salvação em nós. Porque uma vez que nós temos ciência do bem e do mal, já não somos mais conscientes, não somos mais inocentes. A ciência do bem e do mal nos torna condenável, nos torna uma pessoa que está condenada à morte. Mas quando eu me arrependo, quando eu me volto, quando eu me preocupo em fazer, em agradar, em andar conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo, em caminhar conforme o desígnio de Cristo Jesus, abrindo-se mão daquilo que eu quero, abrindo-se mão daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, daquilo que eu desejo, eu passo a entender, eu passo a compreender o que a palavra do Senhor aqui está dizendo. Pessoas que têm abandonado a doutrina do Senhor para dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. E existe uma coisa mais endemoniada do que você achar que o Senhor vai te tirar dessa miséria que você vive. Existe algo mais demoníaco do que você achar que o Senhor tem a obrigação de fazer tudo para a sua vida melhorar, porque você agora o aceitou como seu Senhor e Salvador? Porque se de fato a doutrina da prosperidade é algo real, é algo destinado aos cristãos, o maior evangelista, o maior pregador pós-Cristo,
O apóstolo Paulo é o maior exemplo de pessoa fracassada. Porque antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo, ele era rico, estudado, respeitado, com influência política. E após aceitar o Senhor Jesus Cristo, a sua vida mudou radicalmente. Mudou do vinho para a água. Foi preso, abandonado, cheio de chagas, em descrédito com a sociedade. Mesmo assim, ele não abandonou a sua fé em Cristo Jesus e deixou-nos relato de todo quanto era a vontade de Cristo Jesus, não somente para a sua vida, mas para a nossa vida também. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, está escrito: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, está escrito: no entanto, quando o Espírito da verdade vir, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas de tudo que ele ouviu, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito que habita em nós, o Espírito que está em nós, ele nos revela tudo quanto ele ouviu do próprio Cristo. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo a ele revela, tudo aquilo que o Espírito Santo nos traz, nos diz, é o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz a ele, para que ele possa transmitir a nós, de maneira que a gente assim anda, de maneira que assim a gente direcione as nossas vidas, não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas conforme o querer, a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele revela ao seu Espírito Santo a sua vontade. E cabe ao Espírito Santo de Cristo Jesus revelar-nos o desejo do nosso Senhor, o desejo do nosso Salvador, do nosso Deus, para que nós não caminhamos por caminhos tortuosos, para que nós não andamos num evangelho que não seja o evangelho do próprio Deus, do próprio Cristo. Para que a gente não desvie daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor traçou, da rota que Ele fez para nós, mas para que nós possamos nos manter fiel, justo e verdadeiro, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor faz por nós. Salvo que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo-me que prisões e aflições me esperam. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 23, está escrito: o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo nos revela tudo quanto acerca iremos passar por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Então cabe a nós ficarmos atentos, cabe a nós não
tampar os nossos ouvidos, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, mas ficar sempre olhando para frente, atento àquilo que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo há de nos revelar, há de nos nos trazer acerca do que iremos passar, iremos sofrer por causa do Evangelho de Cristo Jesus, por causa do amor de Cristo Jesus, para que nós não venhamos ser enganados. Então entenda uma coisa: ninguém que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, e mais adiante ele volta para o mundo, ele volta para o seu velho homem, ele tem o direito de dizer que foi enganado. Ele não pode dizer que não era aquilo que ele esperava. Porque se verdadeiramente ele tivesse convertido ao Evangelho de Cristo Jesus, ele tivesse aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, ele não seria enganado. Antes, pelo contrário, ele se prepararia para sofrer todas as aflições, todas as cadeias, todos os cancelamentos, por causa de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Entenda uma coisa: o Espírito Santo do Senhor, ele nos revela toda a vontade de Cristo Jesus para a nossa vida, a fim de que possamos caminhar, a fim de que possamos andar, a fim de que possamos estar com as nossas vidas guiada, direcionada pelo próprio Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Porque ele colocou em nós o seu Espírito Santo, para que nós pudéssemos andar não conforme nossa vontade, não conforme um conceito religioso, mas conforme o seu querer, conforme a sua vontade, de maneira que a gente possa ser guiado unicamente por Ele. Então, esse Espírito que em nós habita, esse Espírito que em nós está, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, ele nos revela toda e qualquer vontade de Cristo para nossas vidas, para que não olhamos, para que não fazemos, para que não direcionamos as nossas vidas para algo que seja contrário à vontade de Cristo Jesus para nós. Mas para que isso se torne real na nossa vida, é preciso a sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade espiritual, ela se dará a partir do momento que nós começarmos a praticar a leitura da palavra, começarmos a praticar a leitura da Bíblia Sagrada, começarmos a basear as nossas vidas na Bíblia Sagrada, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar adiante, mas olhando de modo exclusivo aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor nos oferece, aquilo que Ele nos revela através da sua palavra. Porque quando lemos a Bíblia, quando estudamos a Bíblia, o Espírito Santo do Senhor começa a nos revelar a vontade do Senhor para nossas vidas.
A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, está escrito: que a vossa conversa seja digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, está escrito: amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez lhe foi entregue aos santos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, está escrito: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós, vestidos como ovelha, mas que interiormente são lobos devoradores. Que tipo de evangelho que você tem ouvido? Que tipo de evangelho você tem usado como guia para a sua vida? Será que é o Evangelho de Cristo Jesus? Será que é a palavra, o testamento deixado por Cristo Jesus? Ou é verdadeiras palavras que massageiam os seus ouvidos, que massageiam o seu ego, a fim de fazer com que você deixe de lado a palavra da salvação, deixe de lado o ensinamento de Cristo Jesus e passa a adotar os ensinamentos daquelas pessoas como base para a sua vida, como crendice da sua fé. Ficais atento, não se iluda, não se deixe ser enganado, mas usa como base para a sua vida o baseamento da sua fé, que seja a palavra do Senhor, que seja a Bíblia Sagrada, que seja somente a Escritura, só a Escritura, para que você seja guiado e direcionado, não por lobos devoradores disfarçados de ovelha, mas pelo Espírito da verdade, o Espírito de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 6, está escrito: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não conhece a Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quando você baseia sua vida de forma única e exclusiva na palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Cristo Jesus, você está apto, você está pronto, você não anda mais conforme o seu querer, você não anda mais conforme a sua vontade, mas a sua vida agora é baseada de maneira única e exclusiva a Cristo Jesus. Porque você anda na verdade, você escuta o que o Espírito Santo de Cristo Jesus te revela, porque você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, você não pega um folheto, você não pega um livreto, você não pega um escrito de qualquer pessoa, mas você baseia na Bíblia, você baseia na palavra do Senhor Jesus Cristo. A fundamentação da sua fé.
para que assim você não ande não conforme o seu querer, não conforme a sua vontade, não conforme o seu desejo, mas para que você ande conforme o querer, conforme a vontade, o desejo de Cristo Jesus para a sua vida. Então pensa, reflita no que você tem lido, no que você tem assistido, no que você tem ouvido. E volta-se para a palavra do Senhor, volta-se para o Evangelho de Cristo Jesus. Porque assim a gente sabe quem o Espírito da verdade é a palavra do Senhor. Mas muitos têm dado vazão ao espírito enganador. Pessoas que escrevem as suas próprias revelações, as suas próprias doutrinas, e coloca aquilo ali como confissão de fé. E lamentavelmente, existe muitos entre nós que dão ouvido a isso, que baseiam nisso a sua vida, a sua fé, a sua crença. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 15, está escrito: essa sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Toda doutrina religiosa cristã que ensina coisas que não seja o arrependimento, que não nos expõe o pecado, mas antes nos ensina a buscar a materialidade deste mundo. E isso não é de Cristo. Isso não tem parte com Cristo. Isso não está relacionado com Cristo. Ao certo, então, nós como cristãos devemos lançar para longe de nós. Devemos jogar fora, porque tudo aquilo que não está conforme o desígnio do Senhor Jesus Cristo, para nós não serve. A nós não deve ter sentido ou valor real. E isso tem que ser lançado por terra. Não deve ser feito, não deve ser praticado por nós. Atentai-vos, de maneira que você possa entender, de maneira que você possa compreender aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer para a sua vida, aquilo que o Senhor deseja que você faça. Use a Bíblia como baseamento da sua fé, como estrutura da sua salvação, para que você não seja enganado por falsos profetas. A palavra do Senhor, ela nos revela em diversas passagens a vontade, o desejo de Cristo Jesus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, para que você não venha ser mais um religioso nesse mundo, mas para que você possa andar conforme a vontade de Cristo Jesus pré-estabelecida para a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.